Hello and welcome! Na aula de hoje nós vamos falar sobre o who e family members, que são os membros da família. O who é a terceira palavra daquela família dos WH words. Lembra que a gente já viu what? Já vimos o how na aula passada. Hoje a gente vai ver o who, que vai ser simbolizado por esta carinha aqui de uma pessoa, porque ele significa quem. Só podemos usar o who com pessoas para saber quem é alguém, ok? Exemplos: Who are you? Quem é você? Who is your favorite actor? Quem é seu ator favorito? Então, esse é o who. Lembre-se da pronúncia. A pronúncia vai ser mais ou menos isso aqui, ó. Who, who. Tranquilo? Vamos ao vocabulário de família, family members, part 1. Mother, Mother. A gente pode mother, falar também mom, ok? Não tem problema. É uma forma mais carinhosa, como se a gente falasse mamãe. Mother é a mãe. E mom é como você pode chamar a sua mãe, ok? Mom. father, Então, father ou, dad. Dad é aquela forma carinhosa que você pode chamar o seu pai. Por exemplo, papai, papá, né? Father. parent, Juntos, dois juntos, a mãe e o pai, nós temos os parent, parents. brother, Brother, esse é seu irmão, brother. sister, Sister, irmã. Sibling, Os dois juntos, eles são os siblings. Então, eu posso te perguntar, do you have siblings? Você tem irmãos? Quando eu pergunto, do you have siblings, eu quero saber se você tem irmão ou irmã, tá? O conjunto. Siblings. grandmother, Essa é a grandmother ou a grandma, forma carinhosa de chamar. Grandmother, grandma. grandfather, Grandfather ou grandpa. grandparent, E os dois juntos são os nossos grandparents. Grandparents. Lembra que os pais são os parents? Os avós são os grandparents. Então, subiu uma geração, a gente vai sempre colocar o grand na frente, ok? Uma geração para cima, uma geração para baixo, a gente usa o grandparents. uncle, Uncle, que é nosso tio, uncle. aunt, Aunt, que é a nossa tia. Então, aqui a pronúncia britânica, aunt, aunt, mas também pode ser aunt, mais americano, aunt. cousin, Cousins são os primos, ok? Não tem diferença para primo no masculino ou prima no feminino. A palavra vai ser sempre cousin. Agora você vai fazer frases usando o who e os family members. Então vai ficar assim, ó. Começa com o who. O verbo to be você já sabe como usar. E aqui, então cuidado, lembre-se lá de quem que é essa pessoinha na aula do subject pronouns. Essa pessoa é you. Então, you se conjuga com qual é o verbo to be que vai na frente do you? Are, certo? Who are you? Who are you? Quem é você? E agora você vai responder. Eu. O verbo to be que vai junto com I é o am. I am Maria. I am Maria. Mais uma. Agora não tem o sujeito, não tem o subject pronoun. Agora é o demonstrative pronoun, que são as mãozinhas, né? Os demonstrativos. Esse aqui é o this. This tá no singular, perto. Who is this? Who is this? Quem é este? Quem é esse? Então, qual que é a diferença em eu perguntar quem é ele, quem é você, quem é ela, de eu perguntar quem é este? Tanto faz, você pode usar qualquer um, o que ficar melhor ali na sua frase. Se eu estou mostrando
você pode sempre usar o demonstrativo. Vou responder com o demonstrativo. This is possessivo agora, meu, my, e essa é a irmã, né? Sister. Então ficou assim. This is my sister. This is my sister. Quem é este ou quem é esta? Esta é minha irmã. Tranquilo? Então você continua aí agora sozinho. E agora vamos para a segunda parte do vocabulário sobre os family members. Vamos lá, anotem aí. Nós temos aqui uma family tree, a gente vai voltar nela já já. Mas eu quero que vocês entendam como que está simbolizado a family tree. Quando a pessoa é casada, a gente faz um traço aqui, uma reta no meio, porque eles se casaram. Coloquei um coraçãozinho aqui para indicar isso. Quando eles têm filho, a reta vai para baixo, aqui na vertical. Então, esses dois aqui se casaram e tiveram 3 filhos, 1, 2, 3. Os irmãos têm sempre na cabeça, a reta na cabeça, ok? Casado, a reta no meio, os filhos aqui, a setinha para baixo, fica um T, e os irmãos, a retinha para cima da cabeça. Então, a gente já vai voltar aqui, mas vamos ao vocabulário. Olha lá. Então, esses dois são casados. Husband. Wife. Marido e mulher. Husband, wife. Husband. Wife. Ok. Esses dois aqui se casaram e tiveram 2 filhos, mas eu quero falar só da menina agora. A menina é a Daughter. daughter ou daughter. Daughter, pronúncia americana. Filha, feminino. Daughter. Daughter. E agora, o menino, o filho masculino, Son. son. Daughter, son. Daughter, son. E qual o relacionamento desse pessoal todo aqui? Então, lembra que a gente falou lá que são a mãe e o pai são os nossos parents? Cuidado para não confundir com a palavra parente. Parente geralmente são aqueles mais distantes. Em inglês, então, é um false friend. Em inglês, a palavra parents é o pai e a mãe, os pais. Se esses aqui são os pais, os dois juntos aqui, o menino e a menina, Children. são os filhos. Children, children. Ah, mas eu já ouvi a palavra children para se referir a crianças. Children é crianças. E também são filhos, ok? Então, essas duas possíveis traduções. Children. Ok. Agora a gente subiu uma geração. Então, lembra que eu falei que quando sobe uma geração a gente usa o grand? Ou quando desce uma geração, uma mais ou uma menos, também usa o grand. Se os nossos parents são os nossos pais, os nossos grandparents são os nossos avós. Grandparent. Grandparents. Se children sozinho são os filhos, a palavra grandchildren são os netos. Grandchildren, netos. Agora só as meninas do sexo feminino, né? As netas. Granddaughter. 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 Então coloca o grand na frente do daughter. Só isso. Granddaughter. E os meninos? Grandson. 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 Ok. Esses 3 aqui são irmãos, porém esse daqui se casou e teve 2 filhos. Então, aqui não tem a esposinha dele aqui, mas essas 2 crianças são filhos desse aqui. Eu quero saber o que ela é em relação aos irmãos do pai dela. Então, aqui, essa é a tia dela e esse é o tio dela. E ela é o que deles? Niece. Niece, que é a sobrinha. Sobrinha. Niece. E agora o menino, que é o sobrinho. Nephew. 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 Ok. Esses 2 aqui são casados, eu quero saber o que esta pessoa é da esposa dele. Então, a irmã do marido é a Sister-in-law. sister-in-law, é a cunhada, sister-in-law. É engraçado porque quando a gente casa,
Em inglês, você vira a família pela lei. Então, você casou com o meu irmão, você vira a minha irmã pela lei. E assim vai acontecer com todos os membros dos agregados, né? Quando você casa. Então, sister-in-law seria uma irmã pela lei aqui. Sister-in-law. E agora a mesma coisa, ó. Esses dois são irmãos, esses dois aqui são casados. O que que ele é do marido dela? Brother-in-law. Brother-in-law, que é o cunhado, irmão pela lei. Brother-in-law. Esses são os pais dele. Eu quero saber o que ela é em relação aos pais dele. Se ela se casou com o meu filho, ela vira a minha filha pela lei. Daughter-in-law. 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 Filha pela lei. Daughter-in-law. E vai acontecer a mesma coisa agora. Se ele se casou com a minha filha, ele vai virar o meu filho pela lei. Son-in-law. Son-in-law, que é o genro. Son-in-law. Ok, agora o contrário. Agora o que que a mãe da minha esposa é minha? Se eu casei, a mãe da minha esposa vira minha mãe pela lei. Mother-in-law. 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 E o pai da minha esposa vira o meu pai pela lei. Father-in-law. 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 Ok. Então, foi a segunda parte da família. Tranquilo até aqui? Vamos lá, a nossa family tree. Então, nós temos aqui 3 casais iniciais aqui em cima. São os mais senior. George and Eliza, Albie and Rose, Hugo and Lucy. O George and a Eliza casaram-se, né? E tiveram 2 filhos, o Daniel e a Daisy. O Albie e a Rose casaram-se e tiveram 3 filhos, o Harvey, a Maya e o Rowan. O Hugo, a pronúncia do nome, Hugo, e a Lucy casaram-se e tiveram 2 filhos, a Nancy e o Alfred. O Harvey casou com a Daisy. A Maya não casou com ninguém. O Rowan casou com a Nancy. E o Alfred não casou com ninguém. E aqui também o Daniel não casou com ninguém ainda. A Daisy e o Harvey tiveram 2 filhos, o Louis e a Violet. O Rowan e a Nancy tiveram 2 filhos, a Emma e o Adam. Ok? Então agora nós vamos completar a frase de acordo com os membros da família que estão coloridos. Então aqui só está colorido o George e o Daniel. O George é o que do Daniel? Então vamos lá. O George casou com a Eliza, teve 2 filhos, o Daniel e a Daisy. Então o Daniel é filho do George, certo? Lembra-se da regrinha que a gente viu lá na aula dos possessive pronouns e genitive case? Nós vamos usar o genitive case aqui. Então, o genitive case, para a gente usar o genitive case, a gente vai seguir essa ordem aqui, ó. Daniel, o nome da pessoa primeiro, apóstrofe S em segundo para indicar posse. Então, o George é tananã do Daniel. O George é o father. Então, ficou assim. George is Daniel's father. George é, ó, a ordem ficou contrária agora. Pai do Daniel, ok? Então, usa essa lógica. Nome da pessoa primeiro, apóstrofe S, e depois o membro da família que ele é. Relacionamento entre eles. Tranquilo? Vamos mais um aqui. A Daisy é tananã do Harvey. O que que a Daisy é do Harvey? Primeira coisa, ela casou com ele, então ela é wife dele. Então, primeiro eu coloco o nome do Harvey, depois o apóstrofe S, e agora o relacionamento. Ela é wife. Daisy is Harvey's wife. Ficou assim. Os próximos exercícios você vai tentar fazer sozinho, ok? Depois pode voltar lá nos slides para conferir se tá tudo certo.
Essa aula ela tem um pouquinho mais de informações, né? Os membros da família, quando usa, tem bastante palavra, quando usa o genitive case junto. Então assiste várias vezes se precisar, volta no genitive case se precisar, e qualquer coisa, me manda pergunta se tiver dúvida aqui, ok? Thank you, bye bye!